Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Desde o primeiro dia na nova casa, Clara, a filha mais nova, começou a sentir uma presença estranha. Ela tinha apenas 6 anos, mas sua intuição era aguçada. Em várias noites, Clara acordava assustada, afirmando ter ouvido sussurros vindos do corredor. João e Ana atribuíam isso à imaginação fértil da menina e à adaptação ao novo ambiente. Enquanto desempacotavam e organizavam a casa, João encontrou uma porta trancada no 3º andar. Era uma porta de madeira maciça, com entalhes elaborados, e parecia não ter sido aberta por muito tempo. João procurou por uma chave em toda a casa, mas não encontrou nada. Curioso, ele decidiu deixar a porta de lado por enquanto e focar na tarefa de deixar a casa em ordem. As semanas passaram e a vida na casa parecia se estabelecer em uma rotina tranquila. No entanto, Clara continuava a ter sonhos perturbadores e a falar de uma mulher triste o que via nos corredores. Ana, preocupada com a filha, decidiu investigar mais sobre a história da casa. Ela foi até a biblioteca local e encontrou alguns registros antigos. A casa, construída no final do século XIX, pertencia originalmente a uma família rica, os Costa. A matriarca, Dona Isabel, era uma mulher conhecida por sua beleza e carisma, mas também por um profundo e inexplicável sofrimento. Após a morte trágica de seu marido e filhos em um acidente, Dona Isabel se isolou completamente. Segundo os registros, ela passou seus últimos anos trancada em um quarto no 3º andar da casa, onde morreu de causas desconhecidas. Ana sentiu um calafrio ao ler sobre a história de Dona Isabel e começou a ligar os pontos com as experiências de Clara. Determinada a entender mais, ela compartilhou suas descobertas com João. Eles decidiram que precisavam abrir a porta trancada e ver o que havia por trás dela. João, sendo um homem prático, comprou ferramentas para arrombar a porta. Após um esforço considerável, a madeira cedeu e a porta se abriu com um rangido arrepiante. Dentro da sala, o ar era denso e frio, como se o tempo tivesse parado. O quarto estava exatamente como deveria estar há décadas, com móveis antigos cobertos de poeira, um espelho rachado e uma cama com lençóis amarelados pelo tempo. No centro do quarto, havia um grande baú de madeira. Com mãos trêmulas, Ana abriu o baú e encontrou um diário coberto de poeira. Era o diário de Dona Isabel. As páginas estavam amareladas e frágeis, mas ainda legíveis. Ana começou a ler o diário e descobriu uma história de amor, perda e desespero. Dona Isabel escrevia sobre a dor de perder sua família e seu gradual isolamento do mundo exterior. Ela falava de uma presença que sentia no quarto, algo que a confortava, mas também a aterrorizava. Enquanto Ana lia o diário, Clara entrou na sala, atraída pela curiosidade. Ao ver o quarto, a menina ficou imóvel, como se estivesse em transe. Ela olhou fixamente para o espelho rachado e, com uma voz que não parecia ser a sua, disse: "Ela está aqui." O medo tomou conta de João e Ana. Eles rapidamente pegaram Clara e saíram do quarto, trancando a porta novamente. A presença na casa parecia se intensificar após a abertura da sala. Os sussurros que Clara ouvia tornaram-se audíveis para todos. Passos podiam ser ouvidos nos corredores durante a noite, e objetos começavam a se mover sozinhos. Ana decidiu procurar a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. O especialista, um homem idoso chamado Sr. Montenegro, visitou a casa e imediatamente sentiu a energia pesada que pairava sobre o local. Ele realizou uma série de rituais e conversou longamente com a família.
De acordo com ele, o espírito de Dona Isabel estava preso na casa, incapaz de encontrar paz devido ao seu sofrimento não resolvido. Sr. Montenegro sugeriu que a única maneira de libertar o espírito seria confrontar diretamente a dor de Dona Isabel e ajudá-la a encontrar a paz. Ele propôs realizar uma sessão espírita para tentar comunicar-se com o espírito e guiá-lo para o outro lado. João e Ana, apesar do medo, concordaram, acreditando que essa era a única maneira de proteger sua família e restaurar a tranquilidade em sua casa. Na noite da sessão, o clima estava tenso. Sr. Montenegro preparou o salão principal, onde colocou velas e incenso, criando uma atmosfera solene e mística. A família Almeida se sentou em volta da mesa, de mãos dadas, enquanto o Sr. Montenegro começava a invocação. A princípio, nada aconteceu. Mas depois de alguns minutos, a temperatura na sala caiu drasticamente, e um vento gelado percorreu o ambiente, apesar de todas as janelas estarem fechadas. As velas tremularam, e um murmúrio indistinto encheu o ar. Clara, com os olhos fechados, começou a falar em uma voz baixa e melancólica: "Por que eles me deixaram? Estou sozinha, e tão sozinha." Sr. Montenegro guiou a comunicação, pedindo ao espírito de Dona Isabel que se manifestasse. Ana, tremendo, começou a ler em voz alta as últimas páginas do diário de Dona Isabel, que falavam de seu desejo desesperado de reunir-se com sua família na vida após a morte. De repente, a figura de uma mulher começou a se formar no espelho rachado da sala. Era uma imagem etérea e triste, claramente Dona Isabel. Sua expressão era de profundo sofrimento, mas também de esperança ao ver que alguém finalmente a reconhecia. Sr. Montenegro pediu a todos que enviassem pensamentos de amor e paz para Isabel, ajudando-a a encontrar o caminho para a luz. A figura no espelho começou a desvanecer-se lentamente, e o murmúrio transformou-se em um suave suspiro de alívio. A temperatura na sala voltou ao normal, e o ambiente pareceu se encher de uma sensação de paz e tranquilidade. Clara, ainda em transe, murmurou: "Ela encontrou seu caminho. Ela está com sua família agora." Após aquela noite, a casa dos Almeida voltou ao normal. Os sussurros pararam, os passos cessaram, e a sensação de medo e inquietação dissipou-se. A sala trancada foi deixada intacta como um memorial silencioso para Dona Isabel e sua trágica história. Ana e João decidiram manter o diário como uma lembrança da experiência, uma prova do poder das memórias e da importância de enfrentar o passado. A história de A Sala Trancada tornou-se uma lenda local, um conto de advertência sobre os perigos de ignorar as histórias do passado e a importância de resolver traumas não resolvidos. A família Almeida, apesar de tudo, encontrou uma nova apreciação pela vida, sabendo que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a paz são possíveis. A casa vitoriana, agora um lar de paz e serenidade, tornou-se um símbolo de resiliência e cura para a comunidade. E para Clara, a experiência foi um lembrete duradouro de que os laços de amor e memória podem transcender até mesmo as barreiras entre a vida e a morte. O clã sombrio era composto por guerreiros habilidosos e mestres em artes ocultas. Eles praticavam rituais sombrios e possuíam conhecimentos proibidos que lhes permitiam controlar forças além da compreensão humana. Esses guerreiros, conhecidos como Jurei, não eram meros mortais, mas entidades que vagavam entre o mundo dos vivos e dos mortos. Diziam que seus olhos brilhavam com uma luz espectral e suas presenças eram acompanhadas por um frio que penetrava até os ossos. A lenda dizia que o clã sombrio surgiu durante o período Sengoku, uma era de guerra civil e caos no Japão. Em meio às batalhas e intrigas, o líder do clã, um homem chamado Kuroshima, fez um pacto com entidades malignas para obter poder e proteção para seu povo. Em troca, ele ofereceu a alma de seus descendentes, condenando-os a uma existência de servidão eterna às forças das trevas. Com o passar dos anos, o clã sombrio cresceu em poder e influência, espalhando terror por onde passavam. Suas habilidades sobrenaturais os tornavam invencíveis no campo de batalha, e sua sede de sangue e poder não conhecia limites. No entanto, a corrupção e a escuridão que eles abraçaram começaram a consumir suas almas, transformando-os em criaturas monstruosas. Os aldeões de Nakatomi viviam com medo constante do clã sombrio. Embora os Yurei raramente aparecessem durante o dia, à noite suas presenças eram sentidas por todos.
Diziam que os espíritos dos guerreiros sombrios saíam de suas tumbas para caçar aqueles que ousassem desafiar seu domínio. Os moradores relatavam sons de passos invisíveis, sussurros nas sombras e visões de figuras espectrais nas margens da floresta. Uma das histórias mais aterrorizantes envolvia um jovem chamado Takeshi, que vivia na aldeia com sua família. Takeshi sempre foi cético em relação às lendas e histórias de fantasmas, acreditando que eram apenas superstições para assustar as crianças. No entanto, sua descrença foi abalada quando ele teve um encontro pessoal com os Yurei. Certa noite, enquanto retornava de uma festa na casa de um amigo, Takeshi decidiu cortar caminho pela floresta. A lua estava cheia, iluminando a trilha com um brilho prateado. Tudo parecia calmo até que ele sentiu um frio repentino, tão intenso que seus dentes começaram a bater. Ao olhar ao redor, viu figuras sombrias emergindo das árvores, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Takeshi tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Os Yurei se aproximaram lentamente, seus rostos inexpressivos e ameaçadores. Um dos espíritos, que parecia ser o líder, estendeu a mão e tocou a testa de Takeshi. Em um instante, visões horríveis inundaram sua mente e batalhas sangrentas, rituais sombrios e rostos contorcidos de dor e desespero. Quando Takeshi finalmente recuperou a consciência, ele estava deitado na beira da floresta, com o sol nascendo no horizonte. Seu corpo estava frio e trêmulo, e ele sentia uma presença sombria ainda agarrada à sua alma. A partir daquele dia, Takeshi mudou completamente. Ele se tornou recluso, evitando falar sobre o que viu ou ouviu naquela noite. Seus amigos e família notaram a mudança, mas ele nunca revelou a verdade sobre seu encontro com o clã sombrio. Com o tempo, outras histórias semelhantes começaram a surgir. Mais e mais pessoas relataram encontros com os Yurei, cada relato mais assustador que o anterior. A aldeia de Nakatomi foi gradualmente abandonada, com seus moradores buscando segurança em outras regiões. As poucas pessoas que permaneceram evitaram a floresta a todo custo, e a lenda do clã sombrio se tornou um conto de advertência para todos. Entre os poucos registros históricos que mencionam o clã sombrio, um manuscrito em particular se destacou. Escrito por um monge chamado Jiro, o texto descrevia uma tentativa desesperada de selar os espíritos malignos. Jiro afirmava ter descoberto um antigo ritual que poderia aprisionar os Yurei e impedir que suas almas vagassem pelo mundo dos vivos. Com a ajuda de alguns aldeões corajosos, Jiro se aventurou na floresta, levando consigo pergaminhos sagrados e talismãs de proteção. Eles chegaram a um antigo templo, agora em ruínas, que se dizia ser o centro de poder do clã sombrio. O monge e seus companheiros realizaram o ritual, recitando cânticos e espalhando sal abençoado ao redor do templo. No entanto, durante o ritual, a presença dos Yurei se tornou evidente. O ar ficou gelado, e sombras começaram a se mover ao redor do grupo. Os espíritos atacaram, mas os talismãs expressos de Jiro os mantiveram à distância. Após horas de esforço, o ritual foi concluído, e o templo foi selado com um poderoso encantamento. O manuscrito de Jiro terminava com uma advertência: embora o clã sombrio esteja agora preso, seu poder ainda é grande. Que aqueles que encontrem este registro saibam que a escuridão nunca pode ser completamente destruída. Ela apenas aguarda, pacientemente, pelo momento certo para retornar. A história do clã sombrio continua a ser contada nas aldeias próximas, um lembrete dos horrores que uma vez assolaram a região. Embora muitos considerem a lenda apenas uma história assustadora, os mais antigos ainda se lembram do medo que sentiram e da presença sombria que uma vez permeou a floresta de Nakatomi. Mesmo nos dias modernos, a floresta onde o clã sombrio residia permanece um local evitado. Exploradores e aventureiros que ousaram se aventurar nas profundezas da floresta relatam sensações inexplicáveis de medo, visões fugazes de figuras sombrias e o som distante de sussurros. Muitos retornam com histórias de encontros sobrenaturais, enquanto outros nunca são vistos novamente. A história do clã sombrio serve como um poderoso lembrete das forças desconhecidas que podem habitar o mundo ao nosso redor. Ela nos ensina sobre os perigos da ambição desenfreada e da busca por poder a qualquer custo. E, acima de tudo, nos lembra que algumas histórias, por mais fantásticas que pareçam, podem conter mais verdades do que estamos dispostos a acreditar.
Assim, o Clã Sombrio permanece uma lenda viva, um conto de horror que atravessa gerações, alertando todos sobre os perigos que se escondem nas sombras e as consequências de fazer pactos com as trevas. A aldeia de Nakatomi pode estar em ruínas, mas a memória de seus horrores e a presença inquietante do Jurei continuam a assombrar aqueles que ousam lembrar e contar sua história. O protagonista desta história, um adolescente chamado Daniel, era um jogador assíduo do Reino das Sombras. Ele passava horas explorando as paisagens virtuais, lutando contra monstros e formando alianças com outros jogadores. Daniel era conhecido no jogo pelo seu avatar, um guerreiro poderoso com uma armadura imponente e uma espada mágica que emitia uma luz azulada. Tudo começou a mudar quando Daniel, em uma de suas explorações noturnas, encontrou um item raro e desconhecido, uma máscara antiga, coberta de runas enigmáticas. A descrição do item era vaga, mencionando apenas que se tratava de um artefato de grande poder e mistério. Curioso e ambicioso, Daniel decidiu equipar a máscara, esperando desbloquear novas habilidades e segredos. A partir daquele momento, algo estranho começou a acontecer. Daniel notou que seu avatar, que sempre obedecia seus comandos, começava a agir por conta própria em determinadas situações. Pequenos desvios no comportamento, movimentos inesperados e ações que ele não havia solicitado. No início, Daniel achou que era apenas um bug no jogo, algo que os desenvolvedores resolveriam em breve. No entanto, os comportamentos estranhos se intensificaram. Seu avatar começou a se comunicar diretamente com ele, enviando mensagens enigmáticas e assustadoras. "Estou vivo", dizia uma das mensagens. "Você me libertou", dizia outra. Daniel tentou ignorar, pensando que alguém havia hackeado sua conta, mas a sensação de que algo mais sinistro estava acontecendo crescia a cada dia. A situação piorou quando Daniel percebeu que o jogo estava afetando sua vida real. Ele começou a ter pesadelos recorrentes, nos quais seu avatar saía da tela do computador e o observava enquanto dormia. A figura imponente, com a máscara antiga, pairava sobre sua cama, seus olhos brilhando com uma luz azul sinistra. Daniel acordava suando frio, seu coração batendo descontroladamente, mas a sensação de ser observado nunca desaparecia completamente. Certa noite, durante uma sessão de jogo particularmente intensa, Daniel sentiu uma dor aguda na cabeça. Era como se algo estivesse tentando entrar em sua mente, forçando uma conexão entre ele e seu avatar. A dor foi tão intensa que ele desmaiou na frente do computador. Quando acordou, percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ele não estava mais controlando seu avatar no jogo. Ele era seu avatar. Sentia a armadura pesada sobre seu corpo, a espada mágica em sua mão, e a presença da máscara antiga em seu rosto. Estava preso dentro do jogo, sem saber como ou porquê. Tentou desesperadamente encontrar uma maneira de sair, mas todas as suas tentativas foram em vão. As paisagens virtuais, antes familiares, agora pareciam um labirinto sem saída. Enquanto isso, no mundo real, sua família e amigos estavam preocupados. Daniel havia desaparecido sem deixar rastros. A única pista era seu computador, ainda ligado, mostrando a imagem de seu avatar parado em uma clareira no Reino das Sombras. Eles chamaram a polícia, mas as investigações não levaram a lugar nenhum. Parecia que Daniel havia simplesmente evaporado. Dentro do jogo, Daniel encontrou outros jogadores que também estavam presos, todos vítimas do mesmo artefato maldito. Cada um deles tinha encontrado uma versão da máscara antiga e, ao equipá-la, selaram seus destinos. Formaram uma aliança, na esperança de encontrar uma maneira de reverter o feitiço e retornar ao mundo real. Os jogadores presos começaram a perceber que o jogo estava mudando. As missões se tornaram mais sombrias e perigosas, as criaturas mais agressivas e as paisagens mais desoladas. Era como se o próprio jogo estivesse se alimentando de suas energias, transformando-se em um pesadelo vivo. A cada dia, suas esperanças diminuíam, mas eles continuavam lutando, determinados a encontrar uma saída. Em uma das missões, Daniel e seu grupo descobriram uma caverna escondida, repleta de símbolos semelhantes aos da máscara antiga. No centro da caverna, encontraram um pedestal com um livro antigo, escrito em uma língua que nenhum deles reconhecia.
Sentiam que aquele livro continha a chave para a sua libertação, mas decifrá-lo seria um desafio monumental. Enquanto tentavam traduzir o texto, foram atacados por uma criatura gigantesca, um guardião das trevas enviado para protegê-lo. A batalha foi intensa e desesperadora, com cada jogador usando todas as suas habilidades para sobreviver. No entanto, a criatura parecia invencível, e um a um, os jogadores foram sendo derrotados. Com apenas Daniel e um de seus amigos restantes, eles decidiram que a única maneira de vencer era sacrificar algo de grande valor. Daniel ofereceu sua própria energia vital, canalizando-a através da espada mágica para desferir um golpe final na criatura. A luz azul da espada brilhou intensamente, e com um grito final, a criatura foi derrotada. Exausto e à beira da morte, Daniel se aproximou do livro. As palavras nele começaram a brilhar, e ele sentiu uma força poderosa emanando das páginas. Com suas últimas forças, leu o encantamento em voz alta, esperando que fosse a chave para sua liberdade. Um vórtice de energia envolveu a caverna, e Daniel sentiu seu corpo sendo puxado em todas as direções. A dor era insuportável, mas ele manteve o foco no encantamento, repetindo as palavras até que tudo ao seu redor se dissolvesse em luz. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao seu quarto. O computador estava desligado, e a máscara antiga havia desaparecido. Ele sentiu uma leveza em seu corpo, como se uma grande carga tivesse sido removida. A partir daquele dia, Daniel nunca mais jogou o Reino das Sombras. Sabia que o jogo continha segredos sombrios que ele não queria revisitar. Os outros jogadores presos também foram libertados, mas muitos deles ficaram marcados pelas experiências. Alguns nunca mais foram os mesmos, carregando cicatrizes psicológicas das batalhas e horrores que enfrentaram. As lendas sobre o Avatar vivo e o clã sombrio continuaram a ser contadas, um aviso para aqueles que ousassem mergulhar nas profundezas desconhecidas da realidade virtual. Embora Daniel tenha tentado seguir em frente, ele nunca esqueceu o que aconteceu. Às vezes, à noite, ele ainda sentia uma presença observando-o das sombras, e ocasionalmente, em seus sonhos, via a figura de seu avatar, com a máscara antiga, olhando fixamente para ele. O mistério do avatar vivo e o poder sombrio que ele havia libertado permaneciam uma parte indelével de sua vida, um lembrete constante dos perigos que podem espreitar nas fronteiras entre o virtual e o real. Miguel era um jogador experiente, conhecido por sua habilidade e dedicação ao jogo. Passava horas em frente ao computador, explorando o vasto mundo virtual, completando missões e interagindo com outros jogadores. Certo dia, ao entrar em uma masmorra pouco explorada, Miguel encontrou um item raro, um amuleto dourado com inscrições estranhas. A descrição do item era vaga, mas sugeria que ele possuía poderes especiais, então Miguel decidiu equipá-lo. Logo após colocar o amuleto, Miguel começou a notar algo estranho. Durante as suas sessões de jogo, ele ouvia sussurros leves e incompreensíveis em seu fone de ouvido. A princípio, pensou que era apenas algum ruído ou interferência, mas os sussurros começaram a ficar mais claros e frequentes. Pareciam estar falando diretamente com ele, chamando-o pelo nome. Intrigado e um pouco assustado, Miguel mencionou a experiência para seus amigos de jogo, mas ninguém parecia acreditar nele. Eles achavam que era uma brincadeira ou que ele estava apenas cansado. No entanto, os sussurros continuaram e ficaram mais intensos. Agora, além de chamar seu nome, a voz no chat começava a dar instruções específicas, guiando-o por caminhos desconhecidos do jogo e revelando segredos ocultos. Uma noite, enquanto jogava sozinho, a voz se tornou clara e distinta. Era uma voz feminina, suave, mas com um tom perturbador. Miguel, dizia a voz, você deve me ajudar. Estou presa aqui. Confuso, Miguel perguntou quem era e como ele poderia ajudar. A voz explicou que ela era a alma de uma jogadora que havia sido aprisionada no mundo virtual após um acidente trágico. A história parecia absurda, mas a voz no chat parecia saber coisas que ninguém mais sabia. Ela conhecia detalhes pessoais sobre Miguel, sua vida, e até mesmo seus segredos mais íntimos. A voz implorava por sua ajuda, dizendo que ele era a única esperança de libertá-la. Miguel, dividido entre a incredulidade e a compaixão, decidiu seguir as instruções da voz.
Ela o guiou por diversas missões complicadas e perigosas, levando-o a áreas do jogo que ele nunca tinha visto antes. Durante essas missões, Miguel encontrou itens estranhos e enfrentou desafios que testaram seus limites. A voz no chat estava sempre lá, orientando-o e encorajando-o a continuar. A cada passo, a ligação entre Miguel e a voz parecia se fortalecer, como se eles estivessem se tornando um só. Enquanto isso, na vida real, Miguel começou a notar mudanças em seu comportamento. Estava cada vez mais isolado, passando mais tempo no jogo e menos tempo com amigos e família. Seus pais estavam preocupados com sua obsessão crescente, mas Miguel não conseguia se afastar. Sentia-se compelido a ajudar a voz, acreditando que sua missão era real e que ele estava fazendo algo nobre. A jornada culminou em uma missão final, onde Miguel foi levado a um castelo sombrio e desolado, uma área que não constava em nenhum mapa do jogo. O castelo estava cheio de enigmas e perigos, mas a voz no chat continuava a guiá-lo. Ao chegar ao centro do castelo, Miguel encontrou um espelho antigo e ornamentado. A voz lhe disse que este espelho era a chave para libertá-la. Miguel deveria realizar um ritual específico diante do espelho, um processo complicado que envolvia recitar palavras antigas e usar os itens que havia coletado ao longo de sua jornada. Com o coração batendo acelerado, ele seguiu as instruções da voz. À medida que completava o ritual, uma luz intensa emanava do espelho, iluminando a sala escura. De repente, a luz se apagou, e Miguel viu seu reflexo no espelho mudar. Não era mais ele mesmo, mas uma jovem mulher com olhos tristes. "Obrigada, Miguel", disse a voz, agora vindo diretamente do espelho. "Você me libertou." Antes que pudesse reagir, Miguel sentiu uma força poderosa puxá-lo em direção ao espelho. Ele tentou resistir, mas foi inútil. Quando Miguel abriu os olhos, percebeu que estava em um lugar completamente diferente. Não era mais sua sala de jogos, mas um espaço vasto e sombrio, uma espécie de limbo entre o mundo real e o virtual. Ele podia ver o castelo ao longe e o espelho que o havia trazido ali. Tentou gritar, mas sua voz não fazia som algum. E estava preso. No mundo real, seus pais encontraram seu corpo inerte na cadeira, com o computador desligado. Nenhum médico conseguiu explicar o que havia acontecido com Miguel, pois seu corpo estava em perfeito estado, mas ele não respondia a nenhum estímulo. Os médicos o declararam em coma, sem sinais de atividade cerebral. Os amigos de Miguel, preocupados com seu desaparecimento, começaram a investigar o jogo. Encontraram os relatos no fórum e as últimas mensagens de Miguel, que descreviam sua experiência com a voz no chat. Intrigados e assustados, alguns tentaram seguir os passos de Miguel, mas nenhum conseguiu encontrar o castelo ou o espelho. A lenda de A Voz no Chat se espalhou, tornando-se um conto de advertência entre os jogadores. Enquanto isso, Miguel, preso no limbo, continuava a vagar, tentando encontrar uma saída. Sentia-se traído pela voz que havia prometido liberdade, mas agora compreendia que havia algo muito mais sinistro em jogo. A voz no chat não era uma alma perdida, mas uma entidade maligna que havia enganado Miguel para tomar seu lugar no mundo real. Conforme os anos passavam, a história de Miguel se tornou uma lenda urbana. Novos jogadores ouviam os relatos e evitavam certas áreas do jogo, temendo encontrar a voz no chat. No entanto, a curiosidade humana é uma força poderosa, e alguns aventureiros continuavam a buscar o castelo sombrio e o espelho amaldiçoado, na esperança de desvendar o mistério ou provar que tudo não passava de um mito. Miguel, agora uma sombra de seu antigo eu, ainda espera, com a esperança cada vez mais tênue, que alguém o encontre e liberte. A voz no chat continua a existir, buscando novas vítimas, jogadores desavisados que possam ser atraídos por promessas de poder e mistério. E assim, a lenda de A Voz no Chat vive, um aviso sombrio sobre os perigos que podem espreitar nas profundezas dos mundos virtuais. Certa noite, enquanto navegava pela Deep Web, Lucas encontrou um link estranho em um fórum criptografado. O título dizia: "O Conexão Maldita, você se atreve?" Curioso e sem temer as possíveis consequências, ele clicou no link. A página que se abriu era minimalista, com um fundo preto e um único botão que dizia "O Conectar". Sem pensar duas vezes, Lucas clicou no botão.
Instantaneamente, a tela do computador ficou preta, e então uma série de códigos começaram a aparecer, seguidos por uma janela de chat. Uma mensagem surgiu na tela e bem-vindo à conexão maldita. Prepare-se para enfrentar seus piores medos. Lucas, intrigado, digitou uma resposta perguntando do que se tratava. A resposta foi imediata e você verá. De repente, as luzes do quarto de Lucas piscaram e se apagaram. O computador desligou-se por conta própria, deixando-o no escuro total. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Tentou ligar o computador novamente, mas ele não respondia. Pegou seu celular para usar como lanterna, mas o aparelho também estava morto. O pânico começou a se instalar. Enquanto tentava descobrir o que estava acontecendo, Lucas ouviu um som baixo, quase como um sussurro, vindo de seu computador. Aproximou-se da tela escura e viu algo que parecia uma sombra movendo-se dentro do monitor. Subitamente, a tela piscou e a figura de um homem encapuzado apareceu. Seus olhos brilhavam em vermelho, e ele começou a falar: Você aceitou o convite, Lucas. Agora, você deve jogar o nosso jogo. A voz era fria e metálica, e Lucas sentiu um calafrio. Ele tentou desligar o computador novamente, mas parecia preso, como se uma força invisível o impedisse de se mover. A figura continuou: Para escapar, você deve completar 3 tarefas. Fale, e você nunca sairá. Antes que Lucas pudesse responder, a tela mudou para uma lista de instruções. A primeira tarefa era simples: encontrar um objeto específico em sua casa e colocá-lo na frente do computador. Lucas correu pelo apartamento, encontrando o objeto, um antigo relógio de bolso que pertencia a seu avô. Colocou o relógio na mesa, e a figura no monitor sorriu. Muito bem. A segunda tarefa é mais desafiadora. Lucas leu a segunda tarefa com atenção. Ele deveria acessar uma localização específica na cidade, um prédio abandonado, e encontrar uma caixa com um símbolo especial. Relutante, mas determinado a escapar dessa situação bizarra, Lucas pegou sua jaqueta e saiu de casa. Enquanto se dirigia ao local, sentiu que estava sendo observado, mas sempre que olhava ao redor, não via ninguém. Chegando ao prédio abandonado, encontrou a caixa com um símbolo. Dentro havia uma chave e um bilhete dizendo: Você está indo bem. Volte para casa. Lucas correu de volta ao apartamento, sentindo uma mistura de medo e urgência. Quando chegou, a figura no monitor esperava por ele. A última tarefa, Lucas. A mais difícil de todas. Enfrente seu pior medo. Antes que ele pudesse perguntar o que isso significava, a tela mudou para uma transmissão ao vivo de sua própria sala. Lucas viu uma figura sinistra de pé ao lado de sua cama, onde estava sua namorada, Ana, dormindo. A figura segurava uma faca. Se falhar, ela morre, disse a voz. Lucas correu para o quarto, mas estava vazio. A transmissão na tela mostrava a figura agora no corredor, cada vez mais próxima de onde ele estava. Lucas, desesperado, tentou pensar em seu maior medo. Era perder Ana. Ele digitou freneticamente no chat: Estou com medo de perder Ana. A figura parou e a tela ficou em silêncio por um momento. Então, a voz respondeu: Você entende agora. O medo é a chave. Você está livre. A tela apagou-se e o computador voltou ao normal. Lucas correu para o quarto e encontrou Ana acordada, confusa, mas ilesa. Ele a abraçou, sentindo um alívio imenso. No entanto, a experiência deixou marcas profundas em Lucas. Ele nunca mais se aventurou na Deep Web, e sempre que estava sozinho, sentia que algo ou alguém o estava observando. A conexão maldita o deixou com cicatrizes invisíveis, lembrando-o constantemente do terror que enfrentou naquela noite sombria. A lenda da conexão maldita continuou a se espalhar, alertando outros sobre os perigos de se aventurar em territórios desconhecidos e os segredos sombrios que a internet pode esconder.